Olá pessoal, graça e paz a todos da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical e você é muito bem-vindo. Seguindo o currículo proposto em nossa igreja, nós estamos em meio aos estudos das cartas que Paulo escreveu aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses e aos Colossenses. Se você está chegando hoje à nossa EBD, não tem nenhum problema. É só fazer uma visita ao nosso canal, assistir aos vídeos e conferir a exposição dos temas em sua Bíblia. Ah, sim! Aproveite para fazer a sua inscrição no canal e ativar as notificações para ser informado das nossas novas publicações. Como eu disse, estamos agora estudando a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, uma igreja que ele conhecia muito bem, pois tudo indica que ele morou algo em torno de 3 anos na cidade ao longo do seu ministério. Como você já sabe, esta é considerada uma carta bastante impessoal, pois não traz nenhuma menção de problemas específicos daquela igreja, como nós vemos nas cartas de Paulo aos Coríntios, aos Gálatas, por exemplo. Motivo que tem levado alguns estudiosos a acreditar que trata-se esta de uma carta universal, que deveria ser lida em várias igrejas. Nos parece até aqui que o objetivo de Paulo, ao escrever aos crentes da Igreja de Jesus em Éfeso, é firmá-los na verdade, discutindo aspectos fundamentais da fé cristã, levando-os a um aprofundamento no mistério do Evangelho. Em Jesus, pessoas diferentes, vivendo em contextos diferentes, teriam suas vidas transformadas por seu Espírito Santo ao crer em sua morte e ressurreição. E passariam a fazer parte de uma mesma nova família, a família de Deus, e formariam um novo corpo de Cristo, a sua igreja. Na primeira parte de nossos estudos, Paulo discorreu sobre o privilégio dos crentes efésios, gentios em sua maioria, que, tendo sido pagãos idólatras no passado, estavam agora reconciliados com Deus, fazendo parte de sua nova aliança com os homens. A partir de agora, o apóstolo vai ensinar sobre os principais deveres associados a esse novo modelo de sociedade, que dia após dia vem sendo edificada pelo Espírito de Deus, tanto no aspecto pessoal e individual, quanto em nossas relações com outras pessoas. Vamos lá? Abra sua Bíblia, Efésios, capítulo 4, verso 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nós já vimos nos 3 capítulos anteriores que Paulo mostrou aos seus leitores o desenrolar do propósito eterno de Deus na história. Através de Jesus Cristo, que morreu pelos pecadores e que foi ressuscitado dentre os mortos, Deus está criando alguma coisa inteiramente nova. Não apenas uma nova vida para os indivíduos, mas sim uma nova sociedade. E como deve ser essa nova sociedade? Que padrões ela deve adotar? O apóstolo imediatamente retrata a vida digna do nosso chamamento, como sendo caracterizado por 5 qualidades morais: a humildade, a mansidão, a longanimidade, a tolerância mútua e o amor. Nós fomos chamados para a salvação. Vocação é um chamado. Fomos chamados para uma nova vida em Jesus e para fazer parte do corpo de Cristo. Isso implica em me relacionar com outras pessoas que também têm a mesma vocação e, por isso, faz um apelo à coerência entre a nossa fé e a nossa prática. O que eu digo deve ser equivalente às minhas escolhas. É isso que a palavra digno quer dizer aqui. Por causa do que Deus já fez, Paulo nos exorta para o que nós agora devemos fazer. Da doutrina para a prática. Da teologia para suas implicações no viver de cada dia. As virtudes citadas por Paulo aqui nesse início de capítulo são como pedras fundamentais para a unidade cristã. Humildade, mansidão, longanimidade, tolerância, regadas em amor, são padrões visíveis em uma comunidade que se diz representante do Senhor Jesus na terra.
É claro que ainda somos pessoas diferentes, que pensamos diferente e, por isso, conflitos de opiniões são inevitáveis na igreja. Mas se somos parte de um mesmo corpo, então nossa unidade na diversidade é possível e real, pois ela é produzida pela ação do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo em nós. Nós só devemos nos preocupar em mantê-la. E assim, Paulo continua. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. A unidade cristã surge da unidade do nosso Deus. Primeiro, há somente um corpo, porque há somente um espírito. Esse único corpo é a igreja, o corpo de Cristo, que é composto por crentes diferentes. E a sua unidade ou coesão é devida ao único Espírito Santo que habita nele e que o anima. Em segundo lugar, há uma só esperança que pertence à nossa vocação cristã, uma só fé, um só batismo, porque há um só Senhor, o Senhor Jesus Cristo, pois é o único objeto da fé, da esperança, do batismo de todos os cristãos. Em terceiro lugar, há uma só família cristã, que abrange a todos, porque há um só Deus e Pai, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Em resumo, Paulo afirma que só pode haver uma única família cristã, uma só fé, uma só esperança, um só batismo cristãos e um só corpo cristão, porque há um só Pai, Filho e Espírito Santo. E essa unidade cristã é enriquecida pela diversidade de dons que o Senhor nos concede. Vejamos o que a Bíblia diz. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão também que ele havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. A unidade é acompanhada da diversidade. E cada cristão recebe a graça de Cristo, que aqui neste contexto, usado por Paulo, refere-se aos dons espirituais que ele nos concede para a edificação de sua igreja. A citação, embora não literal, do Salmo 68, feita por Paulo nos versos 8, 9 e 10, fala da vitória de Cristo por meio de sua morte e ressurreição, e que é retratado pela figura do rei vitorioso, que retorna a seu país e distribui dons, da mesma forma como os despojos de guerra eram distribuídos ao povo após as batalhas da antiguidade. É aceito também pelos estudiosos da Bíblia que Paulo faz aqui uma referência à encarnação e à humilhação de Cristo na cruz, bem como a sua ressurreição e exaltação, enchendo o universo com o seu domínio e sabedoria, com as suas bênçãos e dons, aqueles que creem, ou, em sentido mais específico, concedendo dons à igreja. Os dons provêm de Cristo, que ascendeu aos céus, e são parte da promessa do seu Espírito. Omitindo alguns dons listados em outros textos bíblicos, Paulo passa a citar aqueles que estão relacionados mais diretamente à edificação da igreja. Vejamos. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Apóstolo significa aquele que é enviado ou mensageiro, e neste sentido geral foi aplicado a todos os discípulos de Jesus. Podia significar também representantes das igrejas que eram enviados para cumprir determinadas tarefas lá na igreja primitiva.
Mas o principal uso que o Novo Testamento faz da palavra apóstolo diz respeito aos 12 homens escolhidos por Jesus, sendo Paulo incluído mais tarde. 3 características especiais marcaram esses homens. Primeiro, eles foram pessoalmente escolhidos por Cristo e eles foram testemunha oculares da ressurreição do Senhor. E depois, eles receberam autoridade especial para ensinar em nome de Jesus. E assim, tudo que disseram ou escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, tornou-se a palavra de Deus para nós. Tudo isso me parece muito diferente do título atribuído ou auto-atribuído que alguns líderes e fundadores de algumas igrejas utilizam por aí. A lista de Paulo inclui ainda os profetas, aqueles que confortam os inconformados e incomodam os acomodados, tornando clara a palavra de Deus aos seus ouvintes e levando-os a viver conforme esta palavra. Os evangelistas, aqueles que, explicando o plano da salvação de Jesus e proclamando as suas verdades, conduzem outros ao novo nascimento. E finalizando, Paulo ensina sobre pastores e mestres, aqueles que se preocupam em orientar, ensinar, fortalecer, aconselhar pessoalmente os santos, cuja meta é manter a firmeza da fé. Percebam que esses dons, eles são necessários à sobrevivência da igreja, mas não são o ministério da igreja. O propósito dos dons concedidos a pessoas aqui mencionadas é o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e a edificação da igreja. Assim sendo, todos nós somos responsáveis. Todos os cristãos ou santos, como Paulo gosta de se referir a nós, devemos ser capacitados, treinados e motivados a servir em prol do fortalecimento da Igreja de Jesus, até que alcancemos a maturidade, ou seja, até que nós sejamos capazes de discernir entre a verdade e a mentira, ou a manipulação de falsos líderes mal intencionados, conhecendo plenamente a Jesus. À medida que a igreja caminha para essa maturidade final, ela deixa para trás a sua infância e a sua instabilidade. Esse é o propósito. Vejamos. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. A imagem usada pelo apóstolo Paulo é de um organismo vivo, que cresce naturalmente. Cristo é a fonte que alimenta a igreja, seu corpo, que é ajustado e unido, cresce em maturidade. Cada membro é fundamental no processo, pois o crescimento ocorre segundo a atuação de cada parte. A própria igreja é o corpo que edifica a si mesmo no amor. Pessoas diferentes devem viver diferente. Paulo passa agora do teórico para o prático. Quem é pagão, vive como pagão. Quem é cristão, deve viver como cristão. Olha o que ele diz. Assim, eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Quando está longe de Cristo, o homem se deixa dominar por seus pensamentos vazios, pela vaidade, ou aquilo que é ilusório, obscurecido no entendimento, diz o apóstolo. Este é o homem natural, aquele que não consegue compreender as coisas do Espírito. Se as trevas pagãs levam à impureza temerária, qual é a verdade que liberta os cristãos e os leva à justiça? Os versículos seguintes nos dão a resposta. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está
em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Aprender a Cristo é compreender a nova criação que Ele tornou possível e a vida inteiramente nova que dela resulta. É nada menos do que tirar a nossa velha humanidade como uma roupa podre, suja, e se vestir com uma roupa nova, uma nova humanidade criada à imagem de Deus. É porque já nos despimos da nossa velha natureza, naquele ato decisivo chamado conversão, que podemos, logicamente, ser ordenados agora a rejeitar todas as práticas que pertencem àquela velha vida e que nós repudiamos ou que devemos repudiar, se o Espírito de Deus habita em nós. É esse novo eu em Jesus que nos capacita a uma conduta correta em relação a Deus. Isso é justiça. E a uma conduta correta com relação a outras pessoas. Isto é santidade. Nesta última sessão do capítulo 4, e na primeira sessão do capítulo 5, que iremos ver mais detalhadamente na próxima semana, Paulo faz um contraste entre o andar dos gentios e o andar dos cristãos. É fantástico ver quão facilmente Paulo pode passar de uma elevada dissertação teológica sobre as nossas duas humanidades para o Cristo que aprendemos e sobre a nova criação que experimentamos, descendo inclusive para as duras realidades do comportamento cristão. Falar a verdade e controlar a ira, ter honestidade no serviço e bondade no falar, amor e autocontrole sexual. Tudo muito prático. Vejamos o que ele ensina. Primeiro, não contem mentiras, mas sim falem a verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Não perca a calma, mas sim tenha certeza de que sua ira é justa. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Não furte mais? Sim, trabalhe e contribua. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Não use a sua boca para o mal, mas sim para o bem. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Jesus ensinou a grande relevância da fala. As nossas palavras revelam o que há em nosso coração, disse ele. E nós teremos de prestar conta, no dia do juízo, de toda a palavra inútil, leviana, que tenhamos pronunciado. De igual forma, Tiago estava apenas repetindo o ensino do seu mestre quando enfatizou o imenso poder da língua humana, para o bem ou para o mal. Eu deixo aqui as referências para que você possa conferir em sua Bíblia depois. Se somos verdadeiramente uma nova criação de Deus, desenvolveremos novos padrões de conversação. Ao invés de ferir as pessoas com as nossas palavras, desejaremos usá-las para ajudar, para encorajar, para animar, para consolar e para estimular as pessoas. Não está muito claro por que Paulo fala exatamente aqui do Espírito Santo, mas fica evidente o seu caráter pessoal e que qualquer coisa incompatível com a pureza ou com a unidade da igreja é incompatível com a sua própria natureza. Cuidado para não entristecer o Espírito Santo. Continuando ainda a sua lista de males e virtudes, o apóstolo Paulo nos diz que cristãos não devem ser maldosos ou amargos, mas sim bondosos e amorosos. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Paulo conclui
a sua lista nos exortando sobre a imoralidade. Tanto imoralidade em geral, quanto a linguagem imoral são condenadas. Ele diz: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Uma das marcas da nova vida que Jesus nos oferece é tratar o sexo como sagrado e os irmãos e irmãs com respeito. Ao invés de imoralidade e malícia, nossos lábios devem expressar gratidão a Deus e falar coisas que edificam. E então, como anda a sua caminhada com Deus? Suas escolhas evidenciam quem você é? Jesus nos ensinou que é pelos frutos que nós conhecemos a árvore. Mas calma! Lembre-se que uma vida cristã não é uma corrida de 100 metros, mas uma longa maratona. Se você acha que é o único que vive lutando contra o velho homem, é porque nunca nos visitou lá no Celebrando a Recuperação. Deus não vai desistir de você. Então, não desista da sua caminhada com Ele. Existe um segredo que nos leva à vitória sobre a nossa velha natureza. E com essa recomendação de Paulo, e é justamente com essa recomendação de Paulo, eu digo, gostaria de encerrar o nosso bate-papo de hoje. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Quanto mais você andar com Cristo, mais fará escolhas certas em sua vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez, porque nos guardastes ao longo desta semana e nos deste a oportunidade, ó Deus, de chegar até aqui, neste domingo, para que juntos com a Tua Igreja, Senhor, aqui na Escola Bíblica Dominical, nós pudéssemos estudar um pouco mais sobre a Tua Palavra. Muito obrigado pelo privilégio de fazer parte deste novo corpo, Senhor, que Tu criastes ao morrer e ressuscitar em nosso lugar. Muito obrigado pela Tua Igreja, Senhor. Eu te agradeço de maneira muito especial pela Igreja Batista Boas Novas, que particularmente tem abençoado a mim e a minha família ao longo de muitos anos, assim como tem abençoado aos meus irmãos e às suas famílias ao longo de muitos anos também. Todos nós te somos muito gratos por esta igreja, Senhor, e queremos pedir que Tu continues a nos fortalecer, a fortalecer a nossa fé, para que nós possamos nos despertar cada vez mais, Senhor, nos capacitar cada vez mais, Senhor, para estarmos prontos, dispostos, aptos a continuar contribuindo para o crescimento da Tua igreja. Nós sabemos, ó Deus, pelo que aprendemos hoje aqui com o apóstolo Paulo, que essa responsabilidade, a edificação da Tua igreja, é uma responsabilidade dos membros do Teu corpo. Ou seja, é uma responsabilidade nossa, daqueles que chamamos a Ti de nosso Senhor e nosso Salvador. Mas também conhecemos as nossas dificuldades e as nossas limitações. E queremos pedir que o Teu Espírito Santo nos ajude em cada uma dessas nossas dificuldades e limitações. Nos ajuda, Deus, para que nós possamos cumprir bem o chamado, cumprir bem, ó Deus, a tarefa que Tu tens estabelecida para cada um de nós. Não permita que nenhum membro da Igreja Batista Boas Novas esteja fora deste propósito, ó Deus. Que Teu Espírito Santo possa realmente nos incomodar, que Teu Espírito Santo nos capacite, que Teu Espírito Santo nos treine, que Teu Espírito Santo, ó Deus, desperte em nossos corações esse desejo de continuar contribuindo para o fortalecimento e a edificação da Tua igreja. Aproveitamos para pedir mais uma vez que Tu abençoes a vida do pastor Carlos, sua família, de todos os líderes da nossa igreja. Neste momento, ó Deus, ainda vivemos tempos de incerteza, não sabemos quanto tempo esta situação irá perdurar. Queremos Te agradecer por esses meios tecnológicos que nos ajudam, ó Deus, ainda a continuar fazendo com que a Tua igreja cumpra a missão que Tu tens estabelecido para ela. Mas queremos, ó Deus, assim que possível, voltar a nos relacionar lá no templo novamente, voltar a abraçar os nossos irmãos, voltar, ó Deus, a viver em comunhão como tínhamos, ó Deus, num passado recente.
Por isso, abençoa pesquisadores, médicos, abençoa pessoas envolvidas, ó Deus, nessa busca pela vacina contra esse vírus, ó Deus, que tem causado essa pandemia mundial, para que tudo isso, ó Deus, possa chegar ao fim. Nesse meio tempo, continuamos declarando que confiamos em Ti. Continuamos declarando, ó Deus, que Te somos muito gratos, porque Tu tens nos sustentado, porque nós temos percebido, ó Deus, a maneira carinhosa, amorosa como Tu tens cuidado da Tua igreja e das nossas famílias. Muito obrigado, então, Senhor, pelo privilégio e pela oportunidade que é Te servir. Continua a nos abençoar, nos dando uma semana de paz. Abençoa cada um dos Teus servos que estão participando conosco, ainda que virtualmente, dessa escola bíblica dominical hoje pela manhã. Abençoa as famílias da Tua igreja. Abençoa as nossas autoridades, autoridades municipais, estaduais, federais, para que as decisões sejam decisões, ó Deus, que contribuam para o bem-estar do Teu povo. Muito obrigado, ó Deus, porque nós podemos confiar em Ti e pela certeza de que Tu estás atento aos nossos pedidos e às nossas orações. Assim nós oramos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. É isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Foi um prazer passarmos esse tempo aqui juntos. Não esqueça de fazer a sua leitura bíblica, não esqueça de conferir em sua Bíblia cada um dos temas que aqui foram mencionados. Se aprofunde um pouquinho mais. Se você tiver alguma dúvida, vai lá no canal, na seção de comentários, coloca ali o seu comentário e assim que possível nós estaremos interagindo para que essas dúvidas sejam sanadas e para que nós possamos continuar crescendo juntos na graça e também no conhecimento da Palavra de Deus. Que vocês tenham todos uma boa semana e que o Senhor nosso Deus nos abençoe. Até a próxima!